Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta com mais um vídeo, dando sequência aos nossos estudos sobre os assuntos escatológicos. Eu quero pedir aos irmãos que inscrevam-se no nosso canal, PR Adalto Araújo Oficial, aperte o sininho para que você receba notificações de vídeos novos que estamos colocando no canal. E também dê o seu like, e nós queremos agradecer por você aí se inscrever no nosso canal. Voltando aqui ao assunto, nós observamos que no Armagedon, após o Armagedon, vai acontecer o julgamento das nações. E é interessante nós observarmos que as nações que sobreviverem ao Armagedon serão julgadas imediatamente por Jesus Cristo. É interessante aqui nós pontuarmos e observarmos que esse julgamento não deve ser confundido com o juízo final ou com o juízo do trono branco, que se dará somente após o milênio. Se nós observarmos o livro do profeta Joel, no capítulo número 3, versos 2, 12 e 14, o texto diz assim, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então esse texto de Joel, capítulo 3, versos 2, 12 e 14, revela aqui o julgamento das nações após a batalha do Armagedon. Quando se dará esse julgamento? Esse texto de Joel nos responde a estas e outras perguntas, apresentando um resumo do julgamento das nações. Primeiro, baseado nesse texto, nós observamos que o juiz será o Senhor. Observe que no texto aqui, é ele quem diz, congregarei todas as nações. Segundo, os participantes serão os representantes de todas as nações, vivas, é claro. Isto é, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Zacarias capítulo 14, verso 6, deixa isso mais claro. Terceiro, o local será o vale de Josafá. Quarto, qual o motivo do julgamento? O motivo do julgamento das nações aqui é o tratamento dado pelas nações a Israel, por causa do meu povo e da minha herança Israel. Qual o momento desse julgamento? Qual o momento? O momento será durante a manifestação do Senhor, logo após o Armagedon, pois as nações ainda estarão reunidas no vale da decisão. Em Mateus, capítulo 25, verso 31, Jesus disse, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então esta passagem enfatiza que o Senhor julgará as nações em sua revelação, em poder e glória, e não no arrebatamento. Onde fica o vale de Josafá? Onde é que fica esse vale? Segundo o pastor Antônio Gilberto, em memória, ele disse que esse vale até hoje é desconhecido. Nunca existiu o vale de Josafá. Talvez ele seja formado pelo fenômeno
sobrenatural de Zacarias 14:4. No momento em que Jesus descia à terra, certamente, nessa mesma ocasião, será formado o Vale de Sitim, também desconhecido, mas mencionado por Joel no capítulo 3, verso de número 18. Quando nós analisamos a Bíblia de Estudo de Pentecostal, na nota de rodapé, lá você vai encontrar a seguinte nota sobre o local do julgamento e análise, ou o local do julgamento das nações. O Vale de Josafá, que em hebraico significa onde o Senhor julga, é também chamado de o Vale da Decisão. É muito provável que seja o mesmo vale de Megido, que fica na região central da Palestina. Mais importante que sua localização é a mensagem de que nele Deus há de destruir um dia todo o mal, vindicar e resgatar o seu povo fiel. Comparando aí as opiniões que nós observamos aqui, está escrito em Joel 3, chegamos à conclusão de que Armagedon, Megido e Josafá aludem à mesma região onde se darão dois acontecimentos. O primeiro é o Armagedon, que é a batalha entre os exércitos de Israel e do Anticristo, a qual será vencida pelo Senhor Jesus, que se manifestará em poder e grande glória. Segundo, o julgamento das nações, que ocorrerá imediatamente após a batalha de Megido. Quem participará desse julgamento? Aí nós vamos observar o texto de Mateus capítulo 25, verso 31 ao 46, que menciona o juiz das nações vivas de maneira pormenorizada. Nos versículos 32 e 33 do capítulo 25 de Mateus, Jesus afirmou: e todas as nações serão reunidas diante dele, ou seja, diante do Filho do Homem, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E, considerando o que diz o profeta ou a profecia de Joel, citada já por mim aqui, os bodes representam as nações inimigas de Israel, e as ovelhas as que lhe dispensaram um bom tratamento. Ou seja, Salmo 122, verso 6, diz: orai pela paz em Jerusalém. Então, esse texto de Mateus, capítulo 25, verso 31 a 46, algumas pessoas interpretavam referindo que as ovelhas era a igreja e os bodes eram os ímpios, mas não tem nada a ver. Aqui é o julgamento das nações, e as nações que guerrearam, as nações que estão a favor de Israel é chamada de ovelhas, e as nações contrárias a Israel é chamada de bodes. Os pertencentes às nações identificadas como ovelhas são chamadas pelo Senhor Jesus de justo, por duas vezes, Mateus 25, 37 e 46. Quanto aos bodes, além deste, nenhum outro adjetivo lhe é atribuído. Mas ao estabelecer uma divisão entre ovelhas e bodes, o Senhor Jesus, ainda que de maneira implícita, faz alusão ao histórico contraste entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não servem. Quais são os critérios desse julgamento das nações? Porque as nações, ovelhas, serão absorvidas. Jesus lhe dirá naquele dia: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então ele explicará ao justo que ao fazerem bem ao povo de Israel, os seus pequeninos irmãos, eles estavam tratando, na verdade, diretamente com ele, o próprio Jesus. A sentença para os representantes das nações bodes não lhe será favorável. Eles que estarão à esquerda do rei ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. A justiça do rei fica clara aqui, pois o critério para a condenação dos bodes será o mesmo usado na absolvição das ovelhas. Tive fome, não me deste de comer, tive sede,
não me deste de beber, e assim sucessivamente. Os versículos 42 ao 45. Tudo que é feito em relação ao povo de Deus, seja este a igreja, seja como no caso em apreço Israel, constitui-se em ações boas ou más para com o Senhor diretamente. Porque Saulo perseguia a igreja primitiva, mas ouviu de Jesus a dura pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Portanto, quem diz que ama a Deus deve demonstrar isso no tratamento aos pequeninos irmãos. O destino dos condenados, ou o destino dos sentenciados. Quanto aos ímpios, seu destino será o inferno, do grego Geena, ou Geena. Se bem que em Mateus 25, 41 e 46, Jesus não empregou este termo, e sim duas expressões equivalentes: fogo eterno, ou tormento eterno. Então esses correspondem ao Geena e ao lago de fogo, designações de um mesmo lugar que é o inferno. Alguém pode até pensar que Deus será demasiado rigoroso ao lançar os opositores de Israel diretamente no lago de fogo. Os atos de Deus são absolutamente perfeitos, e por serem dele, estão aquém da avaliação do homem, que é tão somente criatura, enquanto Deus é o supremo e perfeito Criador e igualmente juiz. Outro sim, é preciso considerar que esse julgamento, na verdade, será apenas uma consumação. Como vemos em Apocalipse, os condenados terão muita oportunidade de arrependimento durante a grande tribulação. E não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Apocalipse 9, 21. Mas o Senhor Jesus, identificado em Mateus 25 como rei, dirá também aos que estiverem à sua direita, isto é, às nações ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. O termo reino aqui alude ao milênio, conquanto esteja escrito no versículo 46 que os justos irão para a vida eterna, em contraste com os ímpios, cujo destino será o tormento eterno. As nações absolvidas irão para a vida eterna no sentido de ingressarem no esplendoroso milênio como povos naturais. Os versículos 46 do capítulo em apreço refere-se ao estado dos ímpios no inferno, verso 41, e também ao estado dos justos no milênio. Vida eterna é o estado ou condição de vida bem-aventurada da era milenial, em que esses povos terão todas as oportunidades de seguir ao Senhor Jesus Cristo e permanecerem nele. Como pessoas comuns, cujos corpos ainda não terão sido transformados, deverão permanecer fiéis até o fim, assim como ocorre hoje com os servos do Senhor. Estes têm a certeza de vida eterna, mas não pode descuidar de sua comunhão com o Senhor. Então, vai haver o julgamento das nações, onde Cristo irá julgar as nações que estão a favor de Israel e nações que estão contra Israel. As nações que estão a favor de Israel as ovelhas, é chamado de ovelhas. As nações contra Israel é chamado de bodes, e elas serão julgadas ali mesmo, após o Armagedon, no vale de Josafá. Deus abençoe, e breve nós voltaremos com mais um vídeo falando sobre o milênio segundo as Escrituras. Que Deus abençoe, fique na paz.